Vou até mostrar aqui na tela, para quem está chegando agora e ainda não conhece o Diciolibras, só para ter uma noção do que é o Diciolibras e assim entender melhor a nossa conversa aqui no Diciolibras e as buscas e o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Tá? A ideia do Diciolibras surgiu há muitos anos atrás. Na verdade, o meu próprio processo de aprendizado da Libras, eu queria muito, muito, muito mesmo ter um lugar para eu poder ir lá e procurar os sinais e entender como é que fazia o sinal, e entender o significado daquele sinal ali e como usar ele no contexto de uma frase para me comunicar com os surdos. Mas eu não tinha isso na época. E naquele processo, já tem 22 anos que eu estou na área da Libras, naquela época, o que acontecia era, eu chegava para outras intérpretes que tinham no Ministério com Surdos da igreja, onde eu congregava na época, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu tinha dúvidas dos sinais, eu chegava lá e perguntava para elas. Eu perguntava para o surdo, que era o meu instrutor de Libras no curso na própria igreja na época, ou posteriormente, um outro curso que eu estava fazendo, que eu comecei a fazer depois, quer dizer. Mas, no final das contas, geralmente, eles não tinham uma resposta clara do que era um sinal. Então, por exemplo, eu vi esse sinal aqui, a primeira vez, num cursinho de Libras, que eu estava fazendo, é o segundo curso, e eu fiquei encantado com a profundidade do que era esse sinal, que é uma gíria que significa uma pessoa que bebe muito, no sentido de uma bebida alcoólica. E eu achei muito interessante, porque não era um sinal que eu estava familiarizado, eu não conhecia esse sinal, e eu falei assim, nossa, é tipo uma gíria isso que eu estou aprendendo aqui, e se tivesse como eu aprender mais sinais, assim, porque eu senti que era realmente daquela forma que os surdos usavam no dia a dia, e eu queria aprender mais disso. Mas aquele curso não me ensinou assim. Esse aí foi um sinal isolado, num contexto muito específico. O professor surdo lá, nesse segundo curso, tinha que seguir a apostila, e ele ficava preso, refém da apostila ali. Ele não podia ensinar nada que não estivesse naquela ordem daquele curso lá. E na igreja, eu chegava e perguntava para esse intérprete, eu lembro que eu estava no começo do aprendizado, então, só para sintonizar, eu tinha feito um curso na igreja, e alguns anos depois eu fui fazer esse segundo curso com a intenção de me aprofundar, porque eu não tinha conseguido responder aquelas questões vitais ali sobre a Libras no primeiro curso e nem com essas intérpretes na igreja. Teve um episódio com a intérprete na igreja em que eu chegava e perguntava para ela assim, como é que se diz obedecer? Aí ela fazia o sinal assim. Aí no outro dia, eu curioso e tal, perguntava assim, como é que se é dizer honrar pai e mãe, como é que se diz honrar? Aí ela, ah. Aí ela falou assim, aí passou alguns dias, algumas semanas, e tal, eu falei assim, e se eu quiser dizer que é, eu tenho muito respeito pelos surdos e tal. Aí ela falou assim, assim também. Aí eu falei assim, poxa, mas qualquer coisa que eu pergunto, ela me responde o mesmo sinal. Se eu perguntar cadeira, ela vai fazer assim também, sabe? E assim foi com muitos e muitos sinais na Libras. Naquela época, eu não sabia que um mesmo sinal pode ter vários significados. Então, eu queria muito ter algo disponível para mim, para eu ter mais autonomia e entender realmente como que a Libras funciona. Mas eu não tinha. E os anos foram se passando, depois eu conheci um dicionário de Libras impresso. Esse dicionário mostrava desenhos, mostrava a escrita da língua de sinais. Depois eu descobri que tinham várias coisas escritas erradas na escrita de sinais lá, por questão de revisão, questão de falta da pessoa que escreveu, das pessoas que escreveram a escrita de sinais em si, irem lá e se aprofundarem a nível internacional, como eu e a Raquel fizemos, até que a gente já tinha publicado nosso livro em 2012, a primeira edição. Depois, em 2015, eu estava num processo, junto com a Raquel, 2014, 2015, de publicar a segunda edição revista atualizada e ampliada do livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios, que é esse livro aqui, e que eu, inclusive, tenho feito algumas lives de leitura comentada dele. Né? Ele mostra exatamente como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado SignWire. E aqui no livro são ensinados mais de 871 sinais da Libras. Tem histórias ainda, e aqui no final dele tem um glossário, na verdade, tem glossários ao final de cada história aqui. Né? Então, aqui tem um glossário
mostrando os sinais que foram usados naquela história ali e tal. No final dele tem alguns índices remissivos, mostrando como é que faz a busca no livro, é, a lista de todas as palavras que tem o sinal no livro, e no processo de escrita do livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios, eu e a Raquel começamos a desenvolver um dicionário de Libras. Naquela época, a nossa ideia era de que no próprio livro em si teria um pequeno dicionário da Libras. Só que aí, quando eu pensei nisso, eu falei assim, nossa, mas a gente vai fazer um livro que ensina a segunda edição, mostrando como é que lê e escreve a Libras, mas a gente vai colocar um dicionário aí dentro, esse dicionário não vai ter tudo o que as pessoas precisam. E aí a gente ficou pensando em possibilidades e tal, e a gente já estava desenvolvendo isso, já tinha várias e várias e várias semanas. Mas naquela época, a gente percebeu que faltava uma peça tecnológica para a gente poder acelerar o processo de desenvolvimento desse dicionário. A gente procurou várias formas, não encontramos como fazer e tivemos que arquivar o projeto. E ao longo do tempo, eu sempre ficava em conversa com algumas pessoas que tinham muito interesse nessa área de estudar Libras, de aprofundar o significado dos sinais, intérpretes de Libras de várias cidades, vários estados do Brasil, pesquisadores da Libras também. Eu e a Raquel chegamos a colaborar com projetos de glossário durante alguns anos também, no desenvolvimento, porque assim, a gente entende que tem uma carência muito grande de a pessoa poder entender realmente o significado daquele sinal, daquela palavra na língua, como é que se faz aquele sinal. Então, assim surgiu. Só que, assim, à medida em que o tempo ia passando, sempre a gente tinha que arquivar o projeto, não tinha como a gente continuar, porque faltava essa peça tecnológica. Até que em 2017 a gente deu alguns passos nessa direção, e ficamos pagando, né? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, até que em 2022 a gente percebeu, no final de 2021, né? A gente percebeu que tínhamos descoberto a peça tecnológica que a gente precisava, mas ainda faltava alguns arremates e tal, que a gente foi fazendo ao longo de todo o ano de 2022. E agora vocês têm disponível aí o Dicionibras.